Se prepara aí na poltrona que tem muita notícia do vídeo de hoje e a gente já começa aqui com centrais sindicais apoiando o irmão de Lula ligado a sindicato investigado na crise aí do INSS. Exatamente isso, pessoal. Sindicatos apoiando o irmão de Lula. Além disso, a gente tem o deputado Marcel Van Hatten desafiando os ministros de Lula a comparecer no Congresso para prestar explicações sobre o dinheiro roubado, sobre o dinheiro desviado do INSS. Será que esses ministros do Lula comparecerão ao Congresso para explicar? Diz aqui nos comentários o que você acha. A gente continua aqui com a China acelerando a substituição da soja dos Estados Unidos pela soja brasileira. Então, essa guerra comercial entre entre China e Estados Unidos está beneficiando de alguma forma o Brasil, principalmente nas exportações. Além disso, a gente vê a Polícia Federal aqui, que atestou que o golpe do INSS era evitável. Exatamente isso, pessoal. Em julho de 24, a Polícia Federal alertou a instituição sobre a biometria, que poderia evitar esse golpe que acabou acontecendo. Bolsonaro indica Tarcísio e outras 14 pessoas como testemunhas no processo que corre contra ele no STF. E, por fim, a cúpula do INSS agiu em junho de 2024 para que o TCU, Tribunal de Contas da União, não suspendessem os descontos dos sindicatos feitos nas contas dos aposentados. Então, olha que grave, pessoal, tá? A cúpula do INSS não queria que o TCU suspendesse os descontos dos sindicatos. Então, vê que isso aí já era sabido há tempo já, tá? Pelo governo e pelo INSS. Então, a gente já começa aqui, tá? Se inscreve no canal, habilita o sininho e a gente já começa aqui com centrais sindicais apoiando o irmão de Lula ligado a sindicato investigado. Então, Frei Chico é vice-presidente do Sindinap, né? Uma das organizações que foram alvo da operação sem desconto da Polícia Federal. E 6 centrais sindicais declararam apoio ao irmão mais velho do Lula, José Ferreira da Silva. Ele é diretor e vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das 11 organizações investigadas na operação sem desconto, que apura fraudes no INSS, tá? Em carta aberta, ontem, os representantes sindicais falam em politicagem eleitoral. Jamais Frei Chico utilizou a estrutura sindical política em benefício próprio, sempre viveu de maneira modesta, fiel aos seus ideais. Ao desviar o foco das investigações para sua figura, a narrativa em torno das fraudes do INSS torna-se um discurso contra o governo e contra o sindicalismo. Aí, pessoal, obviamente que as centrais sindicais querem defender a sua mamata, né? Próxima notícia aqui, a gente vê o deputado Marcel Van Hatten desafiando os ministros de Lula a comparecer no Congresso para prestar explicações sobre o dinheiro roubado. Eu quero lembrar que amanhã vem 2 ministros a essa casa. Ministro Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, e ministro Carlos Lupe, da Previdência Social. Vêm os 2 ministros aqui, ou será que vão fugir da raia? Será que vão prestar contas, de fato, ao parlamento brasileiro? Porque o que nós estamos vendo hoje é uma roubalheira desenfreada do dinheiro dos aposentados, do dinheiro de quem contribuiu uma vida toda. E o Ministério da Justiça não viu? Carlos Lupe, que foi avisado há mais de um ano, nada fez? Que os 2 venham aqui realmente dar explicação para esse parlamento e não fujam da raia, porque tem muito a falar, a explicar, e principalmente não só a nós deputados, mas depois a Justiça. Pessoal, então Van Hatten falando que os ministros do Lula têm muito o que explicar sobre esse dinheiro desviado do INSS. Próxima notícia aqui, a gente vê a China acelerando a substituição da soja dos Estados Unidos pela soja brasileira. Em guerra comercial com os norte-americanos,
o país asiático aumenta em 32% a compra da commodity do Brasil em abril. Tá? Então, em guerra comercial com os Estados Unidos, a China aumentou a compra de soja brasileira para substituir os grãos que historicamente negocia com os Estados Unidos. A entrada do grão do Brasil na China deve aumentar em 32% em abril, na comparação com o mesmo período de 2024, totalizando 700 mil toneladas. O porto da China, lá próximo a Xangai, deve receber 40 carregamentos de soja até o fim de abril. No mesmo mês de 2024, foram apenas 27 navios. Tá aí, pessoal. Então, guerra da China, os Estados Unidos está beneficiando o Brasil nas exportações. Mais dólares daqui para dentro. Próxima notícia aqui. Polícia Federal atestou que o golpe do INSS era evitável. Exatamente isso, pessoal. Em julho de 2024, a Polícia Federal alertou a instituição sobre biometria. Tá? Então, vamos ouvir aqui. Gente, informação importante aqui que nos dá a dimensão ainda maior de que todo mundo sabia desse golpe. Eu, você, quem estava no INSS, quem estava na PF, na CGU, enfim, todo mundo sabia. Em abril do ano passado, o diretor-geral do INSS, o então diretor-geral, o Alessandro Stefanuto, chegou a pedir à PF uma auditoria, na verdade, pediu apurações à Polícia Federal. E até então, ok, a Polícia Federal já estava em cima disso. Quando foi em julho do ano passado, não só a PF tinha informações, como fez um relatório mostrando que aquela fraude em andamento, ela era evitável pelo puro e simples sistema de biometria. Só para ter aqui a informação correta para vocês, o que a PF fez? Ela quis ajudar o INSS, né, com a questão da biometria, passando a tecnologia e a responsabilidade para a PF, que tem perícia, né, gente? Tem Instituto Nacional de Criminalística. A PF tem um know-how tão grande, vocês vão lembrar que na tentativa de golpe, eles conseguiram pegar a digital de um dos indiciados, um dos denunciados, o Rafael, só porque ele estava segurando um documento, pegando de uma foto, ele pegou a identidade, a biometria daqui. Então, assim, know-how tem de sobra. Só que a Dataprev não quis. E o que eles fizeram? Por que será que a Dataprev não quis, né, pessoal, o know-how da Polícia Federal para evitar os golpes? Me conta aí nos comentários. Uma biometria Mandrake, biometria pelo documento do assegurado, né, pelo documento do aposentado ou do pensionista. Então, assim, esse levantamento não só ofereceu, na verdade, isso que a PF fez, não só ofereceu ajuda, como levantou o seguinte, que as fraudes no INSS, elas poderiam ser evitáveis desde que a biometria fosse de fato aplicada, não por documento, de forma correta, e isso poderia ter impedido mais a metade dos casos. Olha só os números. A PF analisou, fez uma amostragem de 245 operações sobre essa irregularidade. Bateu o salário, bateu o roubo ali consignado. Fez isso de 2015 a 2022, pegou, ou seja, todos os governos ali, Dilma, Temer e Bolsonaro. Concluiu que mais da metade das fraudes poderia ter sido evitada com um controle mais rígido na identificação, ou seja, não vale biometria de carteira de identidade, isso não é biometria, né? Biometria é Face ID ou é digital, né? E aí, na época, o diretor-geral da PF, o Andrei Passos Rodrigues, ele já falava até o número do que era evitável. A PF calculou um prejuízo evitável de 1 bilhão e 200 milhões por ano. 1 bilhão e 200 milhões por ano. E aí ele disse o seguinte, mais da metade das operações policiais, se houvesse esses dados biométricos coletados pela PF e dados com uma base biométrica real estabelecida, esses prejuízos seriam evitáveis. Ou seja, estamos falando de prejuízo para o aposentado, prejuízo para investigar e prejuízo para reaver o prejuízo causado por esse golpe. Tá aí, pessoal. Então, segundo a Polícia Federal, era evitável essa fraude, pelo menos grande parte dela, se houvesse biometria, coisa que a Polícia Federal já tinha indicado para o INSS, mas obviamente, né, a cúpula do INSS, que já estava envolvida até o pescoço nesse desvio, não quis levar adiante. Próxima notícia aqui, Bolsonaro indica Tarcísio e mais 14 pessoas como testemunhas em processo no STF. Tá? O ex-ministro Eduardo Pazuello e senadores Rogério Marinho, Ciro Nogueira e Hamilton Mourão
também estão na lista, tá? Então, pessoal, o Bolsonaro indicou o Tarcísio, né? E mais 14 testemunhas de defesa na ação penal do STF sobre a acusação de tentativa de golpe. Então, ele enviou ontem ao Supremo a defesa prévia do processo depois de ser intimado na UTI na semana passada, onde se recupera de uma cirurgia no intestino, tá? Então, ele elencou as seguintes testemunhas: a Mauri Pérez Saad, Coronel Wagner Oliveira, Renato de Lima, Eduardo Pazuello, Rogério Marinho, Hamilton Mourão, Ciro Nogueira, Tarcísio Freitas, Gilson Machado, General Marco Antônio, Brigadeiro Carlos de Almeida, General Júlio César, Jonatas Assunção, Ricardo Peixoto e Giuseppe Dutra. A citação foi realizada de forma contrária ao quanto estipula o artigo 244 e ocorreu contra a orientação e apesar da advertência dos médicos responsáveis pelo tratamento e internação do Bolsonaro, né? Situação que ainda não foi registrada nos autos da certidão lavrada, afirmou a defesa. Tá aí, pessoal. Então, embrolha aí. O Bolsonaro já indicou 14 pessoas, mais o Tarcísio, para testemunhar a seu favor. Próxima notícia aqui: cúpula do INSS agiu em junho de 2024 para que o TCU não suspendesse os descontos dos sindicatos feitos nas contas dos aposentados. Tá aí, pessoal, safadeza, né? Já veio da cúpula. Agora a gente vem com uma apuração sobre esse esquema bilionário de fraude no INSS, documentos que foram obtidos pelo nosso analista de política, Caio Junqueira, mostram que a cúpula do INSS agiu juridicamente em junho do ano passado, ou seja, junho de 2024, para que o TCU, o Tribunal de Contas da União, não suspendesse os descontos dessas entidades sendo feitos nas contas de aposentados e pensionistas, enquanto o tribunal estava fazendo as auditorias dessas operações. Caio Junqueira já chega aqui para trazer mais informações sobre essa apuração. O Caio vai puxando, como dizia o ex-ministro do STF, né? Você puxa uma pena, vem uma galinha toda. Como é que a cúpula do INSS agiu para travar essa auditoria do TCU, meu caro? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Na verdade, tentando evitar e conseguindo fazer evitar que as recomendações da área técnica do TCU não fossem adiante. Porque o acórdão do TCU de junho do ano passado, ele é muito claro ali em estabelecer diversas diretrizes e recomendações para coibir essa, vamos dizer, farra ali dos descontos associativos que acabaram propiciando também essa operação da Polícia Federal. Houve o acórdão, mas houve depois o recurso. E o que mais chama atenção, o recurso não foi apenas do INSS, o recurso também foi apresentado, outros recursos, justamente por entidades que foram alvo da Polícia Federal na operação da semana passada. Pessoal, então, os bandidos fazendo recurso para continuarem desviando o dinheiro. Pedido semelhante, que era suspender ali parte, pelo menos, das recomendações saneadoras do Tribunal de Contas da União. 2 entidades, pelo menos. Aí a gente está vendo o pedido que o INSS faz para o próprio Tribunal de Contas, pedindo justamente que não seja cumprido o acórdão no tocante ao bloqueio automático dos benefícios para a verbação de novos descontos, né, que era uma recomendação. INSS pedindo para continuar sendo roubado. Está acontecendo aqui uma verdadeira farra. O próprio INSS, que seria o alvo da auditoria, pede para suspender. E o muito interessante também, Thaís, nessa apuração, o que aparece ali na outra tela, que eu vou pedir para a Natália, nossa editora-chefe, mostrar. Quem que assina esse pedido? O então Procurador Federal do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, afastado do cargo na semana passada pela Polícia Federal. Ou seja, o INSS, a cúpula do INSS, pediu para que as medidas saneadoras aplicadas e recomendadas pelo TCU não fossem aplicadas na prática e acabaram não sendo. Aí, pessoal, então, a cúpula do INSS pedindo para continuar sendo roubado e desviado o dinheiro dos velhinhos, né, dos aposentados, tá? E aí a gente vê que esse Virgílio foi afastado somente semana passada do cargo. Pessoal, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí nos comentários o que você acha
dessa fraude do INSS, né? A própria cúpula envolvida, os outros sindicatos também, todos fazendo pedido para a TCU para continuar desviando o dinheiro. Me conta aí o que você acha disso nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.